Olá, sou o professor Antônio Guizo. Mais uma aula do curso de Metodologia da Pesquisa e nessa aula a gente vai falar como partir do problema de pesquisa à formulação da hipótese. Vou deixar essa aula aberta, então, para quem não me conhece, uma breve apresentação. Eu sou professor universitário, sou pesquisador CNPq, já coordenei curso de mestrado, orientação de diversas dissertações de mestrado, TCC, iniciação científica, coordeno também uma editora universitária, então tenho um bom conhecimento da área, construí durante o tempo um bom conhecimento da área e espero conseguir passar um pouco dessas coisas que eu aprendi para vocês, para auxiliar vocês na construção dos seus projetos, dos seus artigos, dos seus trabalhos acadêmicos. Bom, então primeiro vamos entender o que é uma hipótese dentro da ciência. Uma hipótese é uma resposta provável e provisória ao problema da pesquisa. A gente viu no vídeo anterior o que era um problema da pesquisa, que era essa pergunta que você faz e a pesquisa é o meio de respondê-la. Antes de pesquisar, antes de tentar responder, você sempre elabora uma hipótese, que é uma ideia do que poderia ser já a resposta daquela questão. Então, ela é sempre uma coisa provável e provisória. Por que provisória? Porque no decorrer da pesquisa você vai confirmar a sua hipótese ou vai talvez refutar a sua hipótese e vai descobrir através da pesquisa que você inicialmente a sua hipótese estava errada e o que você descobriu através da investigação foi outra coisa. Isso é muito comum numa pesquisa. Você parte de um problema, dessa questão, elabora uma resposta e muitas vezes essa resposta ela era errada. Isso não é um problema. Isso é uma coisa natural. Então, você elaborar uma hipótese e depois descobrir que essa hipótese estava errada, e aí construir a resposta àquele problema que você se propôs, diferente do que você iniciava, do que você no início imaginava, é uma questão muito comum. Não é nenhum problema e é assim que acontece. Então você elabora a sua hipótese e depois na pesquisa não se preocupe em tentar comprová-la a todo custo. Não. Muitas vezes algumas variáveis da hipótese elas são equivocadas, muitas vezes toda a hipótese é equivocada e às vezes a hipótese você acertou em cheio, né? Então não tem problema. A pesquisa se constrói também se descobrindo que você estava errado inicialmente. Então, isso que é a hipótese. Essa resposta provável, essa resposta provisória, que vai ou não ser refutada depois durante a pesquisa. Marconi e Lakatos, eles vão trazer para nós algumas fontes para elaboração da hipótese, né? Da onde você sai com a hipótese? Né? Como é que você constrói a resposta ali sem fazer a pesquisa? Bom, muitas vezes vem do conhecimento que lhe é familiar, né? Daquilo que você já sabe, aquilo que a gente chama de conhecimento do mundo prévio, né? Que você já conheceu durante a graduação, durante alguma disciplina da graduação, durante o mestrado, durante o doutorado, é aquilo que você já traz consigo. Muitas vezes também da experiência pessoal. Então, às vezes, você vai tentar responder um problema de gestão que acontece dentro de um hospital público que você trabalha. Você traz anos e anos de experiência naquele trabalho. Então, você está visualizando ali o problema e às vezes você já supõe que tem uma resposta. E essa é a sua hipótese. Então, ela também pode vir dessa experiência que você tem com um lugar onde você atua, como profissional, como estudante, alguma coisa assim. Nesse sentido também, ela vem da observação prévia do fenômeno, né? Então você tinha contato com esse fenômeno, você estava observando como as coisas aconteciam ali, e de repente você começa a ver as variáveis ali, os diferentes fatores que se interrelacionam, visualiza o problema e dessa sua observação você vai olhando e de repente você imagina uma provável
solução, né? Que é essa provável hipótese. Comparação com outros estudos ou dedução a partir de uma teoria já existente. Então, às vezes, tem uma teoria e você acha que aquela teoria pode lhe dar uma resposta ao seu problema, né? Então, você já conhece a teoria e daí sai a sua hipótese. Ou tem outros estudos que se debruçam sobre o mesmo problema. Então, fulano achou que a hipótese era essa e depois no estudo ele verificou que tinha muita relação. Então, o outro fulano deu uma outra resposta e tal. Você vê esses estudos que você já conhece e a partir desses estudos você elabora a sua hipótese. É possível também e não é nenhuma questão que você tem que ser original na sua hipótese. Não, você mostra que você é uma pessoa que conhece a sua área de pesquisa, você conhece vários estudos e a partir das experiências e das pesquisas bem-sucedidas de outros pesquisadores, você vai tentar elaborar a sua hipótese, vai elaborar a sua hipótese e tentar dar uma resposta para o problema que você construiu. Analogia com outras áreas do conhecimento. Isso é cada vez é mais comum, sobretudo com essa ideia de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinariedade, mas isso é uma coisa que durante praticamente todo o desenvolvimento do pensamento científico esteve presente. Então, em algum momento, por exemplo, na sociologia, eles começaram a fazer analogia entre o organismo vivo, o funcionamento do organismo vivo, com o funcionamento da sociedade, mostrando que a sociedade também é um organismo. O que é isso? Isso é uma analogia com outra área do conhecimento. Dentro da minha área em particular, que é a literatura comparada, ela surge a partir de outras áreas que começaram a fazer comparações. Então, nós tínhamos lá uma biologia comparada, uma fisiologia comparada entre dois seres e tal, e os pesquisadores da literatura começam a ver como as disciplinas, a linguística comparada entre duas línguas também, elas começam a construir ideias e conhecimentos a partir da comparação de dois elementos, de certa forma, semelhantes e de certa forma também diferenciados, e começa a se construir essa ideia também da literatura comparada, ou seja, a possibilidade de construir um conhecimento literário através da comparação. Então, isso também é um ponto da onde pode surgir as suas hipóteses. Então, a hipótese pode surgir do conhecimento que você tem de outra disciplina. Às vezes que nem faz muita relação objetiva, direta, com o que você está estudando. Mas você imagina se aquele mecanismo funciona ali para determinada coisa, se os seres vivos se organizam de tal forma, a organização do ser vivo em si é de tal forma, talvez a organização da sociedade, como foi pensado na sociologia, também tenha uma relação com essa ideia de organismo vivo. Então, isso é uma analogia com outra área do conhecimento. Então, vamos ver agora um exemplo. Né? Um exemplo aí tirado de Marconi Lakatos. É uma obra muito legal, leiam também, ela é mais ou menos a obra central do pensamento sobre metodologia, muito utilizada em vários cursos. Então veja qual foi o problema. Quais condições exercem mais influência na decisão de mães em dar o filho recém-nascido para adoção? A hipótese, as condições que representam fatores formadores de atitudes exercem maior influência na decisão de mães em dar o filho recém-nascido para adoção do que as condições que representam fatores biológicos e socioeconômicos. Então veja que a hipótese ela já está apontando para o seguinte: tais fatores exercem maior influência do que esses fatores. Então surge a pergunta, surge a hipótese que tenta responder essa pergunta previamente e no decorrer da pesquisa ele vai confirmar ou refutar essa hipótese. Talvez no decorrer da pesquisa ele descubra que é o contrário, que na verdade são sim os fatores biológicos e socioeconômicos que exercem maior influência na decisão de dar o filho recém-nascido à adoção.
Não tem problema, como dito, isso é um caminho natural das pesquisas, você dá uma resposta prévia e descobrir depois que havia diferenças entre o que você imaginava anteriormente com o que foi descoberto. Hipótese ou suposição? Qual o termo correto? Existe sempre uma discussão dentro da ciência entre as diferenças entre pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Alguns autores até eles não gostam de pontuar essa coisa tanto assim um lado e outro lado. É uma comunicabilidade muito grande entre as duas dimensões, a qualitativa e a quantitativa. Outros falam pesquisa qual e quant. Então, sempre há essa discussão sobre o que é o qualitativo. Não existe qualitativo puro ou existe qualitativo puro, existe quantitativo puro ou não. A gente vai ver no próximo vídeo essa questão, mas o que é interessante aqui é a ideia da Vergara, da autora Vergara, que eu quero trazer para vocês. Ela diz que a ideia, a noção, o conceito, hipótese, ele está mais associado a ciências positivistas, neopositivistas, que são essas ciências com testagem, laboratório, procedimento estatístico. Enquanto numa pesquisa qualitativa, se traz mais essa ideia de suposição. Então a resposta é uma suposição àquela pesquisa, aquele problema. Então ela traz o exemplo aqui para nós. De que forma a teoria do caos pode ajudar a explicar o sucesso ou insucesso da estratégia de lançamento de um produto? Então, em vez de hipótese, é uma suposição. A teoria do caos pode atuar de forma significativa para explicar o sucesso ou fracasso de um novo produto, pela possibilidade que cria um modelo mais aberto, que introduz o conceito de imprevisibilidade das estratégias de marketing para lançamentos de produto. Então, o que é interessante observar aqui? Que muitas vezes pode ser considerado só uma troca do termo, ou você pode levar mais a fundo e tentar perceber qual que é a diferença entre uma hipótese e uma suposição. Na minha experiência, eu vejo mesmo em pesquisas qualitativas o termo hipótese sendo muito mais usado. Mas fica aí, então, essa posição que a Vergara traz, que nos coloca que hipóteses são em pesquisas mais quantitativas, enquanto numa pesquisa qualitativa seria mais a ideia de uma suposição. Marconi e Lakatos agora eles trazem para nós algumas características importantes de uma boa hipótese, da construção de uma boa hipótese. Então, característica número 1, consistência lógica. Ou seja, tem que ter uma compatibilidade entre o que você falou, que era a sua hipótese, com o conhecimento científico atual na área. Mesmo quando a sua hipótese é algo inovador, é algo que não havia sido pensado antes, sei lá, uma teoria da relatividade, mesmo assim, aquela construção hipotética ela tem uma relação com o conhecimento atual da área, ela não sai do nada, ela não sai do zero. Então, isso que é uma consistência lógica. O outro pesquisador vai ler o seu trabalho e vai ver que aquela hipótese ela tem relação com o conhecimento atual, mesmo que seja uma relação de tentar refutar o conhecimento atual e propor algo novo. Verificabilidade. A possibilidade de verificação. Isso acontece mais nas pesquisas quantitativas do que as qualitativas, porque muitas vezes a pesquisa qualitativa está muito relacionada com a compreensão do fenômeno a partir da perspectiva do autor. Mas mesmo assim a hipótese ela fica nessa ideia de que através da teoria, numa pesquisa qualitativa, através da teoria, através dos dados expostos ali, mesmo podendo ser uma interpretação que tem esse lastro pessoal do autor mais marcado, é possível o leitor compreender o seu raciocínio, né? Compreender como que você chegou a essa ideia. Então a verificação é isso.
É a capacidade do leitor entender através dos seus argumentos por que você chegou naquele ponto. Pode ser que ele refute também os seus argumentos, refute o seu ponto de chegada, mas ele vai compreender como você chegou até lá. Já numa pesquisa quantitativa, é mais a ideia de que o método vai ser replicado e se a sua pesquisa foi bem feita, o resultado vai ser muito semelhante. Então, essa possibilidade de replicação da pesquisa que tem mais a ver com a pesquisa quantitativa, né? Tem mais lastro com a pesquisa quantitativa. Mas a pesquisa qualitativa também pode ser. Um outro pesquisador pode fazer uma pesquisa muito semelhante e chegar a resultados muito semelhantes também. Simplicidade, já foi falado em outro vídeo, evitar esse jargão da área, evitar um rebuscamento verbal desnecessário. É o seguinte, o que dá consistência para a sua pesquisa não é a forma que você escreve, mas é a pesquisa em si. É como você se dedicou, é como você buscou essa resposta através da metodologia, através da teoria, através da observação. Então, isso que dá consistência. Não evite essa tentação de ficar escrevendo bonito. Isso aí não agrega nada à sua pesquisa. Relevância. Quando a sua hipótese ela é capaz mesmo de explicar o fenômeno. Às vezes é capaz de... Tem duas questões ali que é a ideia de você explicar algo que já ocorre ou tentar predizer novos fenômenos, né? Então, a capacidade de explicar um fenômeno que já ocorre. A famosa teoria da gravidade, né? Que os corpos são atraídos pelos corpos maiores. Essa ideia, a relevância dessa ideia está na capacidade de explicar um fenômeno como a queda de um objeto. Então, esse poder de explicação, a teoria da relatividade também, ela foi formulada antes da observação do fenômeno empiricamente, mas ela tinha capacidade de predizer que quando fosse observado esse fenômeno, seria observado daquela forma. Então, isso que é uma relevância na construção de uma hipótese. Apoio teórico. A pesquisa ela não sai do nada só da sua cabeça. A pesquisa ela sempre está fundamentada em leituras de outras pesquisas, de teóricos da área, aquilo que a gente chama de literatura da área. Isso aí você tem que ler, né? E daí a partir daí formular suas hipóteses. Então não é uma coisa que sai do nada. É aquela ideia de que caiu a maçã lá na cabeça do Newton, e daí veio a ideia da teoria da gravidade. Isso é tanto folclórico, né? Não foi simplesmente assim, não é qualquer pessoa que estava ali debaixo de uma árvore que cai a maçã e ela, pô, gravidade. Não, já caiu, se supondo que caiu a maçã, caiu na cabeça de um físico que já tinha uma grande bagagem teórica e conceitual da sua área. Então, todas as hipóteses elas partem dessa bagagem que você traz teórica, conceitual, observacional da sua área. Especificidade. O que é essa ideia? Quanto mais específico for a hipótese, quanto mais específica, quanto mais detalhada, quanto mais apontar para uma direção certa, mais melhor escrita ela está, né? Então, uma hipótese, os trabalhadores são mais produtivos quando eles estão felizes, né? O que é felicidade? O que é ser mais produtivo? São várias questões ali que é uma hipótese vaga, né? Então não tem nada de específico ali. Então os trabalhadores de tal indústria durante o período posterior ao almoço são mais produtivos devido a não sei o quê. Então você vai especificando cada vez mais a hipótese, daí você consegue construir uma boa hipótese para o seu problema. Então sempre específico, não nada vago, nada assim que o leitor lê, tá, mas
aonde ele está se pegando, como é que ele vai construir uma pesquisa com algo tão abrangente. Então essas foram algumas características da hipótese. Nesse vídeo eu tentei explicar para vocês como se constrói a hipótese, como se parte do problema para a hipótese. E nos próximos vídeos nós vamos adiantando mais essa construção do texto científico, da pesquisa científica, com objetivos e outras questões. Até!